Fala moçada, professor Antônio Pantoja, faço parte da Loja do Concurseiro, o curso online que mais cresce no Brasil. Estamos com mais uma dica imbatível para você que está aguardando com ansiedade este concurso. A nossa dica de hoje imbatível é movimento ou golpe de 30. Importante dizer para vocês que o período de Getúlio Vargas, que o primeiro período vai de 30 até 45, é um dos períodos, um dos assuntos que mais cai nos concursos públicos. Também é importante a gente entender que quando nós, professores, entramos diretamente no governo de Vargas em 30, fica para o aluno algumas dúvidas. Primeiro, Vargas foi eleito? Não. Segundo, Vargas, se ele não foi eleito, quem o colocou no poder? Foi um golpe? Foi um movimento? E para quem Vargas vai governar? Então, este momento da minha dica de hoje é justamente mostrar os bastidores, o que aconteceu para que Vargas assumisse o poder. Antes de mais nada, sempre eu peço para os meus alunos contextualizarem. Antes de 1930, nós temos um período importante também em muitos concursos, que é o período chamado de República Velha. A República Velha, moçada, é um período que vai de 1889 até 1930. E esta República Velha é também chamada República dos Coronéis. Por que, moço, essa república é chamada República dos Coronéis? Primeiro, a partir de 1889, Dom Pedro II já não governa, a monarquia ela vai acabar a partir do dia 15 de novembro de 1889 e nós vamos ter um novo momento da nossa história. E neste novo momento da nossa história, importante, nós vamos ter a nossa Constituição de 1891. Constituição importante, vale a pena você dar uma lida. A Constituição de 1891, ela vai assegurar o voto aos homens alfabetizados. Mulheres não votam, analfabetos também não votam. E você vai perceber que nesta Constituição, ela vai ter um item dizendo que o voto é aberto. O fato desse voto ser aberto, ele vai dar permissão para o controle eleitoral. Você vai ter uma cédula eleitoral que você vai ter que se identificar e você vai ter que colocar o nome dos candidatos. Naquele período não havia um número grande de eleitores, porque poucas pessoas eram alfabetizadas. Eu, sabendo em quem você votou, eu tenho como controlar o voto. Esses homens, chamados de coronéis, são homens com poder político, mas também são homens com poder econômico. E este coronel, ele tem poder político. Este coronel, ele tem poder econômico. Por quê? Porque ele tem a terra. Ele tem como te dar emprego, ele possui o poder das ferramentas, é ele que dá a condição de você sobreviver. E se você não votar, e se você não obedecer o coronel, você perde o emprego, você perde a sua proteção, ou pode perder a vida. Então, o período de 1889, terceira vez, até 1930, é chamado República dos Coronéis, ou República Oligárquica. Por que República Oligárquica, moço? Porque neste período você vai ter um grupo que vai ter o controle, de novo, econômico e político. Se este grupo tem o controle econômico e político, a maioria dos recursos vão para que setor? Rural. A maioria dos investimentos vão para que setor? Rural. A maioria dos candidatos eleitos,
ou são fazendeiros ou representam o interesse do fazendeiro. É bom você entender que naquele período, qual era a principal economia? O café. O setor industrial no Brasil, região sudeste, estava se desenvolvendo, estava crescendo. Só que os comerciantes e empresários, eles não tinham os benefícios que achavam que deveriam ter. Qual era a principal economia? O café. Qual era a economia que tinha maior investimento? O café. E se eu planto algodão, o investimento não é o mesmo. E se eu estou produzindo açúcar, o investimento também não é o mesmo. Então havia um descontentamento de quem? Do setor comercial. Havia um descontentamento de outros fazendeiros que não eram beneficiados. Se você já deu uma estudada, você já percebeu que o período chamado República Velha é o período de várias revoltas. E essas várias revoltas, como Canudos, Contestado, Vacina, Chibata, Movimento Operário, um dos períodos da nossa história mais conturbado, aonde a população demonstrava o seu descontentamento, era a chamada República das Oligarquias. É muito importante você perceber que neste momento eu tenho um pacto entre as principais oligarquias, entre os principais fazendeiros. Qual era este pacto das principais oligarquias? Qual era este pacto dos principais fazendeiros? Primeiro, o nosso principal pacto era que o poder estaria alternado entre São Paulo, produtor de café, e Minas Gerais. Minas Gerais produzia café, mas era o expoente em gado leiteiro. Minas Gerais tinha um número eleitoral significativo. Alguns presidentes de outros estados foram eleitos? Foram, mas girava em torno de quê? De São Paulo e de Minas Gerais. Quando você lê Política do Café com Leite, não é que apenas São Paulo e Minas detinham o poder. Rio Grande do Sul era importante, Rio de Janeiro, a capital. Mas você vai entender que a maioria dos candidatos eleitos girava em torno do eixo Rio, São Paulo, Minas. Por quê? Porque ali eu tinha a economia do café. Aonde eu quero chegar? Se eu tenho um poder nas mãos de São Paulo, se eu tenho um poder girando em cima da economia do café, o Brasil dependia da economia do café. Esta é a minha dica. São Paulo afirmava que São Paulo era a locomotiva, a força, a velocidade que puxava os outros vagões. Quais eram os outros vagões? Os outros estados, que não tinham a mesma economia, que não tinham a mesma força. Importante para nós, moçada, o que é importante? É importante você entender que vai chegar o momento em que a economia do café ela vai perder força. Quando a economia do café ela perde força? A economia do café ela vai perder força principalmente em um momento. No momento em que nós produzimos mais café do que nós estamos necessitando. Na África, você também começa a ter uma produção de café significativa. Importa para você o quê? O preço do café começou a cair. Em vez dos fazendeiros procurarem uma outra alternativa, os fazendeiros criaram uma lei que o Brasil vai comprar o café deles. O café produzido em excesso será comprado. Convênio de Taubaté. Eu produzo algodão, estou insatisfeito. Eu estou produzindo açúcar, estou insatisfeito. Por quê? Porque eu não recebo o mesmo tratamento. Atenção, eu sou empresário, também não tenho o mesmo tratamento. E é justamente nesse momento que você vai ter a criação de um partido, chamado Partido Democrático.
E o Partido Democrático vai bater em cima do quê? Em cima justamente desses investimentos para o setor rural, para o café e não para o setor urbano. Aí nós vamos ter o ápice. Qual é o ápice? Nós vamos ter revoltas dos tenentes em 1922, vamos ter revolta dos tenentes em 1924. Contra quem? Contra as oligarquias. Eles eram contra o voto do cabresto, a corrupção eleitoral. Em 1929, nós tivemos uma crise mundial, uma das maiores crises que o mundo já viu, que foi a crise de 29. A crise de 29 leva à falência o setor financeiro. Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Itália. Estados Unidos e Inglaterra, os principais compradores de café e os principais financiadores do Brasil. No momento em que nós temos a crise de 29, opa moço, quem é que vai comprar o café? Com a crise de 29, quem é que vai manter os empréstimos? E o que acontece? Em 29, eu tenho um presidente que é paulista. E este presidente que é paulista deveria apoiar um candidato. Qual era o candidato? O candidato de Minas Gerais. Só que São Paulo, em vez de apoiar o candidato mineiro, Antônio Carlos, rompe. E aí você vai ter São Paulo lançando seu candidato, Júlio Prestes. E Minas Gerais? Minas Gerais sabe que São Paulo tem o apoio dos coronéis, tem apoio do voto do cabresto, da fraude eleitoral. Os mineiros entram em conversação com os gaúchos e eles vão lançar a Aliança Liberal. Faça o print desse organograma que eu fiz com carinho para vocês. A Aliança Liberal, ela vai representar os grupos contrários aos coronéis e a São Paulo. A Aliança Liberal representa a oligarquia do Rio Grande do Sul, a oligarquia de Minas Gerais, vai representar a oligarquia do Nordeste que rompe Paraíba. Nós vamos ter vários fazendeiros, lembram, que não se beneficiavam com o café e vão romper com esta política e vão apoiar o candidato. Qual é o candidato? Getúlio Vargas. A figura de Getúlio Vargas é a figura que conseguiu unir a oligarquia do Rio Grande do Sul. A figura de Getúlio Vargas era a figura de um homem que já tinha sido militar. Agradava aos tenentes. E Getúlio Vargas, ele percebe o seguinte, que o projeto do Brasil não pode ser um projeto apenas dos fazendeiros. Então, a Aliança Liberal são fazendeiros do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraíba. Lembrando que na Paraíba nós temos o governador João Pessoa, que vem como vice-candidato. Um dos poucos estados do Nordeste que apoiam Getúlio Vargas é a Paraíba, através de João Pessoa. Importante para nós, grupos de fazendeiros, fazendeiros que romperam com a política dos coronéis, mas também, eu te falei o quê? Dica imbatível, Partido Democrático. Quando você lê Partido Democrático, você está falando de quem? Você está falando justamente dos empresários, da classe média, dos homens que desejavam mudança, dos homens que desejavam transformação. Um outro ponto muito, mas muito importante é que os tenentes se rebelaram em 22, Rio de Janeiro, se rebelaram em 24, os tenentes serão conhecidos pela chamada coluna ou movimento de Luiz Carlos Prestes, mas os tenentes não foram derrotados, porque em 30 eles também estarão
apoiando Getúlio Vargas. Importante para nós, pedir para você fazer o print, que a Aliança Liberal, diferente de São Paulo, ele tem um projeto muito mais moderno, muito mais avançado. Qual é o projeto? Voto secreto, voto feminino, direitos trabalhistas. No momento em que eu digo que eu quero voto secreto, eu estou dizendo que eu quero afetar o voto do cabresto. No momento em que eu estou dizendo que eu quero voto feminino, eu estou pedindo apoio das mulheres. Lembrando também, direitos trabalhistas, no período principalmente de 1916, 17, nós temos uma greve geral em 17, e os trabalhadores queriam o quê? Direitos reconhecidos, queriam estabilidade, queriam um melhor local de trabalho. Importante isso. Agora, olhem a proposta da Aliança Liberal. Incentivo não apenas ao café, mas incentivo à policultura, a vários produtos. E o que é importante? Incentivo à indústria e ao comércio. Se você perceber o projeto de Getúlio Vargas, o projeto da Aliança Liberal, moço, é um projeto muito mais completo do que o projeto de Júlio Prestes. Júlio Prestes oferece o quê? A continuidade. Júlio Prestes está preso o quê? A manter a política do café. Só que o Brasil, ele não poderia sobreviver apenas em cima do café. Importante para nós, no momento em que São Paulo rompeu com Minas Gerais, São Paulo lança a candidatura de Júlio Prestes. O que é que você percebeu? No momento que eu vou ter esse rompimento, Minas Gerais e Rio Grande do Sul vão trazer outros aliados e você vai ter a criação da Aliança Liberal. Lembrando que eu te mostrei ainda há pouco que essa campanha de Getúlio Vargas é uma campanha diferente. É uma campanha que vai justamente bater em relação a quê? É uma campanha que vai bater em relação aos coronéis, às oligarquias, ao cangaço, ao voto do cabresto. E qual é o projeto de Vargas? O projeto de Vargas é de investir também na indústria. Qual é o problema? Que na eleição prevaleceu o voto do cabresto. Moço, aqui não tem mocinho e bandido. Tanto a Aliança Liberal quanto o Grupo Paulista utilizaram a fraude eleitoral, utilizaram a corrupção, a força física, a violência. Mas quem foi bem sucedido? O bloco apoiado pelos coronéis, o grupo de Júlio Prestes. Acontece que, no momento em que Júlio Prestes vence, no primeiro momento, Vargas aceita a derrota. Aí, sempre, nós temos nós tivemos o assassinato de João Pessoa. João Pessoa é assassinado. Eu vou aproveitar a morte de João Pessoa, não esqueça que era vice-candidato na chapa de Getúlio Vargas, para comover a população, para convencer que era possível impedir que Júlio Prestes assumisse. Lembrando, os tenentes tentaram chegar ao poder em 22, os tenentes tentaram chegar ao poder em 24, só que os tenentes agora não estão mais só. Eles possuem o apoio parcial de Minas, parcial do Rio de Janeiro, de vários fazendeiros, de vários coronéis. Tropas do Rio Grande do Sul se dirigem até a região sudeste. No momento em que essas tropas chegam e que Júlio Prestes ele não tem o apoio que desejava, o presidente que governava o Brasil era o Washington Luiz. E o Washington Luiz será deposto. É importante você perceber que, dependendo do teu concurso, a imagem ou o texto é fundamental. E nesta imagem bem aqui,
você vai ter Getúlio Vargas fardado. Getúlio Vargas era militar na época? Não, Getúlio Vargas era civil. Acontece que no momento em que Getúlio Vargas ele chega ao poder, ele está reconhecendo que os coronéis lhe deram apoio do Rio Grande do Sul. Coronéis de Minas Gerais lhe deram apoio? Lhe deram. Mas ele só vai chegar ao poder através de quem? Através dos militares. É por isso que na maioria dos livros você pode ler a palavra movimento. Mas foi um golpe. Por que foi um golpe? Porque eu vou ter a utilização da força militar. Júlio Prestes foi o candidato eleito. Assumiu? Não. Quem governava o Brasil? O Washington Luiz. O Washington Luiz, ele foi deposto? Claro que foi. Importante, não deu pausa, não pula. Vem comigo que isso aqui vai te ajudar e muito. O projeto que nós estamos oferecendo para vocês, respira comigo. O projeto que nós estamos oferecendo para vocês são 2 tipos de curso online. Pré-edital número 3. Por que, Pantoja, pré-edital número 3? Porque nós vamos ter novas videoaulas. Estamos gravando novas videoaulas, estamos trabalhando com uma outra leitura de material, estamos também preparando novos exercícios. Então, esse nosso pré-edital número 3, ele é baseado no edital do último concurso, acessando o curso por 120 dias. Pré-edital número 3 é baseado no edital do último concurso e nós vamos oferecer para vocês o acesso por 120 dias. O que é que nós estamos oferecendo? Por apenas R$ 275, você vai ter Soldado PM. Soldado PM, videoaulas de teoria e exercício, mais 3 simulados, mais apostila em PDF. Qual é o bônus? Você tem de imediato 320 questões para resolver. E essas questões, depois, elas são comentadas pelo professor. Curso online, Soldado, 275. Nós temos curso online, PM oficial. Valor, moçada, R$ 379. Estamos oferecendo o quê? Videoaulas de teoria e exercício, mais 2 simulados, mais o bônus de 320 questões para revisar. Nós estamos no pré-edital número 3. Esse pré-edital número 3, eu estou dizendo que nós estamos no estúdio, gravando novas videoaulas, trazendo novas perspectivas para vocês. Pós-edital. Saindo o edital, Pantoja, saiu o edital, será lançado após a publicação do edital, baseado no novo programa. Depende da banca, depende do conteúdo. O que interessa para vocês? Nós vamos lançar para soldado e para oficial. Tranquilo, moçada? Professor, como é que pode ser cobrado o movimento de 30 ou o golpe de 30? É importante nós percebermos que quando eu disse para vocês que essa dica é imbatível, ela é imbatível. Por quê? Porque a partir do que você tem, eu pedi para você fazer o print do organograma, este organograma vai justamente discutir com vocês qual perspectiva. Nós vamos discutir justamente a ideia, atenção para isso, de que Vargas vai cumprir pelo menos 80% do que ele prometeu em campanha. Se você pega o governo de Vargas de 1930 até 1945, você vai perceber que ele vai realizar as mudanças que nós estávamos comentando com vocês. Tranquilo, moçada? Um outro item, que é um item muito importante. No momento em que Vargas assumiu o poder, ele vai fazer primeiro o quê? Ele vai enfraquecer as oligarquias que não lhe deram apoio.
Mas lembrando, hein, professor, eu assisti uma videoaula, eu li um material falando que foi Revolução de 30. Não pode. Não pode, moço. Negrito, fonte 100. Eu só posso afirmar que houve uma revolução quando há uma mudança radical na estrutura do poder, de poder. Em 30, quem governava? Os coronéis, os fazendeiros. Getúlio Vargas assumiu o poder? Assumiu. Mas Getúlio Vargas assumiu o poder graças a quem? Aos soldados, aos tenentes, mas também aos fazendeiros. Que fazendeiro? Do Rio Grande do Sul. Que coronéis? De Minas Gerais. Que fazendeiros? Da Paraíba, os dissidentes. Não há uma mudança radical na estrutura de poder. Dica imbatível. Revolução, eu só posso usar esse termo quando há uma mudança radical na estrutura de poder. Tranquilo, moçada? Aí, nós temos aqui uma questão. Primeiro, tá? Você faz o print, eu dou um tempinho aqui, e aí você resolve comigo. Vamos ler. Leia a alternativa A e B e ver se você vai marcar uma delas. Depois eu passo para as próximas. Já, moçada? Iniciada em 3 de outubro de 1930, a chamada Revolução de 30 transformaria o Brasil a partir dessa data. Sobre esse movimento fundamental para que se tenha uma melhor compreensão do Brasil no século XX, é correto afirmar que, alternativa A, se deu como uma ruptura do acordo das oligarquias de São Paulo e Rio Grande do Sul. Errado aqui. Lembrando que as duas oligarquias que romperam foi São Paulo e Minas Gerais. Cada professor com a sua loucura. Qual é a minha? Na hora que você estiver fazendo qualquer questão, grifa. Porque no momento em que você achou o erro, não leia mais o resto. Uma das coisas que você precisa adquirir, concurseiro, é a segurança no momento da prova. Se você assistiu a minha videoaula 5 vezes e eu falo que as duas oligarquias eram São Paulo e Minas Gerais, você leu o quê? Rio Grande do Sul? Elimina, não perde tempo, moço. B, a indicação de João Pessoa para ser candidato a presidente. Elimina. Quem era o candidato à presidência? Getúlio Vargas. Dá o print, vou dar um tempinho, resolveu? Vamos lá? Além da ruptura entre paulistas e mineiros, devido à indicação de Júlio Prestes pelos paulistas e sua vitória na campanha presidencial, havia insatisfação com o governo por parte dos tenentes e da população empobrecida pelos efeitos econômicos da crise de 29. Atenção, houve a ruptura entre paulistas e mineiros? Houve. Devido à indicação de Júlio Prestes pelos paulistas? Sim. Júlio Prestes foi o vitorioso? Foi. Então aí você tem que ter a segurança. Tranquilo? Vamos ler a D. Apesar da Revolução de 30 ter marcado a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, esse governo durou pouco tempo. Ei, moço, te falei hoje, volta para a videoaula. O governo de Getúlio Vargas, o primeiro governo, foi de 1930 até 1945. São 15 anos. Como é que o rapaz aqui me diz que durou pouco tempo? Nós, na loja do concurseiro, vamos te dar essa segurança. Eu uso o termo, vou dar essa rodagem para vocês de tanto resolver questões, você chega no dia da prova no automático. Muito obrigado, fique conosco, até mais, moçada!